Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Bom, gente, estou eu aqui de novo para falar de um assunto que eu particularmente estou adorando falar com vocês, que é sobre a cura energética da nossa casa, né? Então, eu falei no outro vídeo, um vídeo anterior a esse, então eu sugiro de verdade que para você entender o que eu vou falar agora, assiste o outro, porque na verdade isso que eu tô passando para vocês é um processo de etapas, né? Então se a gente não seguir essas etapas direitinho, a gente não vai entender o que está acontecendo, nem como fazer exatamente tudo dar certo. Então eu sugiro que você assista o primeiro para poder entender o que eu tô falando. E aí sim você volta para esse aqui. Eu vou deixar aqui embaixo o link dele, então fica mais fácil para vocês acessarem, né? Vai lá na descrição, dá uma clicada lá e você assiste o primeiro vídeo. É 10 minutinhos, super rápido, mas que tem uma lição muito interessante para poder você entender esse processo aqui que a gente vai fazer agora. Antes de mais nada, deixa o joinha para mim, isso ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, gente, aqui embaixo de notificações. E é isso, vamos lá para o processo de cura da nossa casa. Então, é isso aí. Bom, gente, eu tive um feed muito bom de vocês, de algumas pessoas que disseram que, eita, Dani, era exatamente isso que eu tava precisando para dar um acorde, um up assim na minha vida, porque realmente o que eu tô passando agora, a dificuldade que eu tô tendo agora é justamente com relação a isso. E eu achei maravilhoso, assim, algumas pessoas me deixaram muito emocionada. Muito obrigada, gente, por isso. Eu fico muito feliz que eu pude realmente alcançar exatamente o pontinho aí no seu coraçãozinho. Fiquei feliz pra caramba. Vamos lá agora entender como é que funciona esse processo de cura. Esse processo de cura que a gente vai fazer mental e de interação com o nosso lar, com o nosso ambiente, não é? Com o lugar que a gente vive e passa um bom tempo da nossa vida e que tem que ser muito aconchegante, ele é feito por etapas, tá? Então, a primeira etapa que eu vou passar pra vocês vai parecer um pouquinho estranho, sim. Eu sei que vai... No começo tem gente que vai dizer assim, sério que eu vou ter que fazer isso? Mas sim, tem que fazer. Então eu sugiro que você assista o outro vídeo direitinho para poder entender o que eu vou falar agora, tá bom? É muito importante que sejam feitas todas as etapas, tá? Do começo ao fim. Para poder você entender o que eu tô falando e onde eu quero chegar, tá certo? Então essa etapa agora, eu acho que vai ser a mais estranhinha, sabe? É a etapa do perdão, sabe? De você pedir perdão à sua casa e você se perdoar por você ter pensado daquela forma e você ter agido daquela forma. Aí você diz, Dani, peraí, né? Eu vou pedir perdão em casa. Gente, tudo que eu tô falando aqui não tem nada a ver com religião, nada a ver com esoterismo, nada a ver com nada. É você se curar de problemas psicológicos que a gente mesmo cria, tá? Então, tô deixando isso aqui bem claro, porque vai ter gente evangélica, vai ter gente que não é evangélica, que não vai entender. Então, por favor, entendam o que eu quero dizer. Não tem nada a ver com religião, tá? O que eu tô falando aqui é a sua interação com o seu lar. Quanto isso é importante para você. Então, vamos lá para a etapa. Gente, eu sei que tem muita gente que constrói uma casa ou que você chega finalmente a comprar a sua casa, né? E aí você pensa logo na questão do mobiliário e não sei o que, e você vai comprando, e de repente você percebe que deu uma infiltração na casa, ou que teve um problema na laje, ou que teve um problema na parede, e aí você começa a reclamar daquilo. Aquilo ali começa a trazer energias negativas pelo fato de você estar reclamando e não estar aceitando aquilo. Então, assim, essa energia, ela começa a trabalhar contra você, tá? Eu falo muito que o nosso inimigo somos nós mesmos, porque a gente começa a botar aquilo na cabeça. E o que é um defeito, um detalhe numa parede ou um detalhe no teto, começa a se tornar um bicho de 7 cabeças. Aí, vamos lá, né? Aí você viu uma rachadura e você começa a se culpar por aquilo. Ai, porque eu devia pintar, porque eu devia emassar aquilo ali. O meu piso não tá com cerâmica. Eu devia botar uma cerâmica, mas eu não tenho dinheiro para botar uma cerâmica. E agora? Isso aí, você começa a se autofragelar, você começa a se automanipular, a querer uma coisa que você naquele momento não tem condições. Então você começa a se prejudicar. E, gente, é tão interessante como isso age contra a gente, que um piso eu já não sei, né? Porque aí realmente você vai gastar um pouquinho a mais, dependendo do grau, né, que esteja o seu piso. Ou talvez não, você só faz um cimento queimado e resolve aquele problema assim por um momento. Mas às vezes a parede só tem uma rachadurinha e você só era colocar uma massinha ali e resolver aquele problema, mas você fica se autoflagelando
E é automático que você nunca vai conseguir resolver aquele problema. Então, aí é que tá, gente. Você tem que se perdoar. Poxa, eu tenho que me perdoar porque eu não tenho condições de fazer aquilo ali agora. E depois eu tenho que pedir perdão à minha casa, porque, poxa, ela tá ali, ela tá presente, eu tenho um lar, eu tenho uma estrutura sobre minha cabeça. Quantas pessoas moram embaixo de pontes, moram na rua por não ter condições, sabe? Não poder morar num lugar. Gente, eu vou pra faculdade, eu vejo pessoas dormindo no chão, aquilo dói meu coração, aquilo parte meu coração. E saber que aquelas pessoas não têm aquela mesma oportunidade que eu de crescimento, de evolução. Não sei por que motivos, né, gente? Às vezes tem N motivos, muitos, né? Então cabe a mim tentar entender e agradecer ao meu lar, por mesmo que ele seja imperfeito, mas ele existe. Então, assim, eu tenho que agradecer as minhas imperfeições, porque ela faz parte de mim. Uma coisa muito interessante que aconteceu nesse desenrolar, assim, da aceitação, foi você começar a aceitar os seus móveis, o seu mobiliário, né? Tudo que tem na sua casa do jeito que ele é, né? A questão da sustentabilidade começou como uma certa modinha e aí foi se vendo que isso aí era muito mais do que moda, sabe? Era a questão de agradecer à natureza por ela ter proporcionado aquilo e não estragar ou desperdiçar. Porque eu acho que todo mundo lembra, eu acho que 1990, mais ou menos naquela época, você ter um sofá rasgado era uma coisa assim de, minha nossa, teu sofá tá rasgado, que coisa horrível. Hoje em dia a gente já entende que aquele sofá ele é gostoso, ele tem uma história e não é porque ele tá rasgado que ele vai ser descartado, né? Antigamente, eu lembro aqui na minha cidade, eu andava, tinha sofá, tinha cama, tinha mobiliários que até hoje assim eu fico, meu Deus, como que as pessoas faziam aquilo? E tipo, eram descartados como se fosse lixo, assim. Até por conta, gente, como que eu posso dizer, a indústria, né? Ela induzia a gente através da TV a sempre querer o da moda, o novo, o atual. E a gente não conseguia construir uma história com aquele móvel. Então eu lembro que assim, quando acontecia de um móvel arranhar, meu Deus, porque não prestava, aquele móvel já era, vamos comprar um mais moderno. E a gente foi se habituando a isso. Quem pagou? A natureza pagou. A nossa história pagou, porque a gente começou a deixar de ter história com os móveis em si, né? Eu, por exemplo, fico pensando assim, como é importante você ter um móvel assim, que tem uma história, né? Esse sofá aqui, minha gente, quantos amores não foram feitos aqui? Quantos sorrisos não foram tirados aqui? Quantas brincadeiras, quantas brigas, quantas discussões. Ele conta uma história, não só minha, como da minha mãe, já que foi ela que trouxe pra mim. E o meu eu não descartei, tá? Só pra constar, eu dei pra uma pessoa que realmente não tinha um sofá. Então, fica a dica aí, gente. Se você tem alguma coisa, não joga fora, pelo amor de Deus. Dá a alguém que realmente precise e que continue a história de um móvel. E que continue aquela história, que faça aquele móvel ter anos e anos de vida. Porque aquilo ali foi uma coisa que foi... custou dinheiro, teve o material que foi retirado da natureza, teve o trabalho de muita gente. Então, eu acho que tudo, né, que compõe a nossa casa tem uma história e é interessante a gente aceitar essa história. Hoje em dia eu vejo muito arquitetos, designers de interiores que têm nas suas casas uma rachadura, um teto com defeito, uma parede com defeito e que eles aceitam aquilo e que até admiram aquilo ali. Isso é lindo, gente. Isso é lindo, é aceitação. É você aceitar o imperfeito como sendo o seu perfeito. Uma coisa que eu fiz, que não ficou perfeito, mas que assim, eu tenho muito orgulho, foi essa parede aqui, né, gente? Quem viu lá de trás, quem sabe aqui minha história, quando começou o gesso 3D, eu simplesmente me apaixonei, eu queria ter na minha casa, só que na época era caríssimo, ainda é um pouco caro. Então, eu resolvi fazer o meu próprio. Ah, Dani, tem defeito? Tem, gente, tem muito defeito, não ficou uma coisa chapada, perfeita, feito um profissional. Mas, cara, fui eu que fiz. Quantas pessoas me elogiam? Não é uma nem duas, são muitas pessoas que me elogiam. Nossa, tu fez essa parede? Fiz, eu fiz o gesso, eu fiz as plaquinhas, eu fiz tudo. Tem vídeo no canal, tá? Então, quem quiser dar uma olhadinha, tem os vídeos de como foi que eu construí essa parede. E, voltando ao assunto, né, Daniela? Ela ficou assim, gente, com imperfeições, sim, mas tem a minha história, tem a minha paixão. Hoje em dia,
é muito prezado coisas feitas por você mesmo, sabe? Os tais de DIY, do it yourself. Olha, fala em inglês. Mas, gente, é sério. É uma coisa assim que é muito gratificante, que você fez com a sua mão, que você teve o trabalho de fazer, é muito diferente de uma coisa industrializada, né? Que é uma coisa que é feita para muita gente, em uma quantidade, uma escala muito grande, ou seja, todo mundo vai ter a mesma coisa. Aqui, você vai fazer essa parede, com certeza, mas não vai ficar igual a minha. Ela vai ter uma diferença, entendeu? É isso que eu quero dizer. Essa diferença é a tal da exclusividade. Então, assim, eu aceitar a minha casa com imperfeições é a minha exclusividade. E eu sou grata a ela por isso. Por exemplo, aqui o meu teto, eu tive infiltrações em 2 lugares, tanto aqui na sala quanto na cozinha. Aqui na sala ela ficou, não ficou aquela coisa chapada, e eu adoro, sabe? Gente, quem me ensinou essa coisa foi o Luffy, do canal Luffy by Luffy, sabe? Eu tava pesquisando assim, né, como resolver problemas pra ficar tudo estético, perfeito, né? Porque até então, há uns anos atrás, eu não tinha essa coisa da aceitação, né? Eu já passava pelo processo evolutivo e eu vou explicar no próximo vídeo essa evolução, mas a minha questão era ficar tudo perfeito, né? E aí eu vou pro canal do Luffy que tava começando, eu tinha mais inscritos do que ele na época, né? E ele falou, gente, olha, aqui descascou no meu teto e eu coloquei algumas palavras naquela cascada, assim. E eu naquele momento, um fotógrafo renomado tá aceitando a casa dele, porque eu não vou aceitar a minha, que tá bem menos do que a dele, né? Na época eu pensei assim. E foi a partir daí que eu comecei a me abrir para esse universo do imperfeito. É o teu perfeito. Então aceita a tua casa do jeito que ela é, sabe? E você vai perceber que as coisas vão fluir. Só o fato de você pedir perdão, o fato de você agradecer por ter sua casa, vai abrir a tua mente pra, eita, me perdoei, perdoei minha casa, agora eu vou fechar aquela rachadura, porque eu não gosto muito dela não, mas eu vou fechar. Mas você se perdoou, você pediu perdão, você agradeceu por ter uma casa. Então é automático, as coisas elas começam a fluir. Às vezes a gente se fecha tanto para um problema que a gente não consegue resolver. Você já parou para pensar nisso? Eu tenho uma conta para pagar. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Tá, dá um jeito, né? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa que não consegue. Mas eu faço o quê? Eu me fecho. Então é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Quando você aceita, fica tudo mais fácil, sabe? Uma coisa que, assim, a gente tem que se preocupar, não é? No caso eu tô falando de problemas estéticos na casa, é você só tomar cuidado com algumas coisas que podem ser perigosas, né? Porque o caso da minha cozinha, do teto da minha cozinha, realmente ali tinha caído. Então ali eu tive que sim refazer ali o bagulho todo. Não foi estético, ali já não foi estético, né? Ali já foi, como que se diz, uma coisa que senão ia cair na minha cabeça mesmo, né? Então tem que ser feito e foi feito, né? E ficou também com alguns defeitos, mas eu adoro esses defeitos, sabe? Aqui do balanço ficou defeito, aí eu adoro. Porque eu sei que tem história a minha casa, sabe? É o meu orgulho. Então é isso, minha gente. Esse vídeo aqui foi pra gente começar a fazer a primeira etapa, não é? De pedir perdão, se perdoar, não é? E a gratidão, que eu acho que é muito importante. No Instagram, de vez em quando, eu já falei, né? Eu comento lá assim, gente, agradece, agradece, porque quando a gente agradece, o universo entende que a gente está sendo grato por tudo e ele devolve toda essa energia positiva que a gente está liberando, né? Inclusive, gente, uma amiga minha, assim, que eu amo de paixão, ela chegou pra mim, assim, no outro vídeo e ela comentou, Dani, é exatamente isso que estava acontecendo comigo. Eu tô nesse processo de, ai, não aceito, não aceito, não aceito, só que eu esqueço de toda uma história, assim, que tem na minha casa. Eu disse, tá vendo, amiga? É isso que eu tô falando. E eu fiquei tão feliz, eu fiquei muito emocionada, sabe? Com tudo que aconteceu, assim, no outro vídeo. Eu achei incrível. Nem todo mundo comenta lá embaixo, mas as pessoas passam pra mim pelo WhatsApp, pelo Instagram, e eu fico muito feliz, sabe? Até uma arquiteta falou lá também. É um assunto que vai ser abordado no próximo vídeo, né? Que não é o que você tem em termos de valor, é como você agradece por ter aquilo. Então, vai ser o próximo vídeo, eu quero falar um pouquinho mais, destrinchar mais essa segunda etapa. Mas a primeira, faça. Primeiro,
se perdoa, pede perdão à tua casa e agradece, tá bom? Essa é a primeira fase, é o começo de tudo para você entender o que eu tô falando. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, ó, deixa o joinha pra mim. E é isso, um beijão bem grande aqui no coração. Fiquem com Deus e paz e amor a todos.